mas eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? Então, seu assento, glorificando, exaltando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No ano 586 a.C., Babilônia certamente vai levar o povo de Deus, o povo escolhido, como cativos. Na sua frente está o poderoso Nabucodonosor, homem temido naquela época, maior líder daquela época, um homem que matava quem queria, e que ele queria ele deixava com vida. E entre esses que foram cativos foi Ezequiel. Ezequiel era um profeta, não quando saiu de dentro de Israel, pois a história diz que ele fazia parte de uma família sacerdotal e ele também era sacerdote. Mas dentro da Babilônia, neste período de 586, ele começa a profetizar para o povo que foi levado em cativeiro, não só para eles, mas também para o povo de Jerusalém. Ezequiel, ele é um profeta da restauração, porque se você for analisar todo o livro de Ezequiel, você vai ver que ele prega muito sobre restauração. Então ele acreditava muito nisso, porque Deus falava com ele a respeito de um tempo de restauração para o povo de Israel. Ele não era um profeta do caos, um profeta que só via coisas horrendas, não, mas era um profeta guiado pelo Senhor. Tanto Ezequiel quanto Daniel foram homens que viram coisas extraordinárias, que viram anjos, que viram o Senhor, que viram coisas extraordinárias que eles levaram até o povo, as visões, as revelações que eles tiveram. E Ezequiel agora, dentro da Babilônia, Ezequiel vai ser levado pelo Espírito, através da mão do Senhor. O Senhor vai levar o profeta e vai colocar ele no meio de um vale. E esse vale estava cheio de ossos, não só secos, mas sequíssimos. O grau de dificuldade para a vida naquele ambiente é dificílimo. E Deus leva o profeta com a sua mão e coloca ele no meio do vale. E a Bíblia diz que ele dá uma volta ao redor do vale, e nessa volta ele observa como estava o vale. E a Bíblia diz que quando ele analisa tudo, o Senhor faz uma pergunta para ele, dizendo: filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Mas ele, sendo um profeta inteligente, não precipitado, ele entende que ele não é o dono da vida, que ele é apenas um canal de Deus. Ele devolve a pergunta e diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Quando ele lança essa palavra ao Senhor, o Senhor então profetiza ao filho do homem, profetiza e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que é interessante é que Deus poderia usar outro meio para trazer vida àquele vale. Vai recebendo vida, vai recebendo vida, vai recebendo vida. Pega a vida, pega, 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 pega. Alabá, sulimicando, alabá. O profeta recebeu mais uma ordem e diz: profetiza, profetiza aos quatro cantos, aos quatro ventos. E diz: vem vento sobre esses corpos e entra neles.
O interessante é que o Senhor disse, para entrar neles, não era para ficar pairando. Glória a Deus, aleluia. Quando o profeta profetiza, o Espírito entra e eles se colocam de pé, um exército em extremo. Quando eles ficam de pé, era Deus dizendo, estou restaurando Israel novamente, estou restaurando o meu povo novamente. Estão sofrendo estão padecendo mas eu vou tirar eles do cativeiro, vou tirar eles dele. Estamos escravos, a gente não consegue viver, mas quando a gente alcança a libertação, a gente entende que aquela palavra trouxe ao nosso coração vida. Bendito é o nome do Senhor. Então o profeta, ele vai profetizar de uma maneira inteligente. No qual sentido? No que me chamou a atenção no texto, versículo 7, eu profetizei como ele me deu ordem. Ele não profetizou porque ele quis, de vontade própria, assim diz o Senhor, não. Ele profetizou segundo a orientação de Deus. Ele profetizou segundo as ordenanças do Senhor, porque existem muitas pessoas frustradas no nosso meio. Não só no nosso meio, mas em muitos lugares existem muitas pessoas frustradas, porque muitas pessoas que se dizem profetas têm profetizado sem a orientação do Senhor, sem a ordem de Deus. E quando nós profetizamos sem a ordem de Deus, nós podemos causar em pessoas frustrações, porque a Bíblia é bem catedrática, é bem clara em dizer: ai do profeta quando ele falar que eu falei, se eu não falei. Seja na Europa, seja no Brasil, aonde tiver um parente teu, a morte não chega, mas a vida está sobre ele e sobre ela. Se você crê nessa palavra, Deus está soprando vida no teu parente. Pega! E o profeta profetizou